Eu sou a Laika Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Desculpem o barulho do vento. Se eu fecho a janela e fica muito mais forte porque o vento fica batendo na janela, e é isso que a gente tem pra hoje, porque eu tô super corrida pra contar essa história aqui pra vocês. Desculpem o sumiço também, quem não viu no post da comunidade, eu acabei sentando em um lugar que tinha um copo de vidro, copo americano, e aí deu uma cortadinha no popô. Não foi uma coisa muito grande, mas foi fundo e tem carne, então eu não conseguia ficar sentada. Eu tô aqui ainda de ladinho, tá? Ai, sentada pra contar pra vocês. E também eu fiquei assustada, deu toda uma coisa, então não tinha como eu pensar em roteiro, não tinha como eu fazer nada. Estou aqui de volta, agradeço todas as mensagens, todas as orações. Eu acho que estou recuperando, né? Ainda não tirei o curativo, vamos ver daqui uns dias. Mas por enquanto tá tudo bem. Peguei essa fofura para agradecer todas as mensagens e orações que vocês estão fazendo para mim. Cristina, idade 25 anos, manicure. A história é bem confusa, então eu peço que vocês prestem bem atenção, até porque não vai ter só o meu depoimento. Em um determinado momento eu vou deixar aqui também a visão da minha mãe, tá? Vai ter um escurão, vou colocar mãe, e vocês vão entender que é a parte do depoimento dela, para vocês perceberem as duas visões em uma mesma situação. Outra coisa, eu morava aqui no Brasil com o meu pai. A minha mãe era separada dele e já tinha casado com um turco e morava lá na Turquia. E eu ainda não tinha ido visitar ela, porque isso aconteceu já na minha fase adulta. Eu acho que tinha mais ou menos um ano que ela estava lá com esse cara. E ela também levou a mãe dela, minha avó, junto para ficar com ela lá. Então eu achei que teria que passar essa fase de adaptação dela para depois eu ir visitar. Senti muita saudade, recebi várias mensagens dela de que no começo era tudo muito bonito, mas depois não era o que ela imaginava. O cara se transformou em um monstro. E ela dizia que ficava muito feliz porque, assim, quando ele ia trabalhar, porque ele trabalhava viajando em outros lugares, e aí ela ficava sozinha e ela se sentia melhor, porque ela gostava muito do país, ela não queria voltar, só que as coisas que ele fazia já não estavam mais suportáveis. A minha mãe, ela não falava abertamente o que ele fazia. Ela só falava que eram coisas que ela não conseguia suportar. E eu não entendia isso como tão grave, porque ela continuava lá. E eu também ficava um pouco pé atrás, porque foi ela que decidiu isso, e foi ela que pediu o divórcio do meu pai pra ir casar com esse turco que ela sempre conversou online. Não foi fácil o momento que ela decidiu ir pra Turquia, e nem os meses antes que ela ainda estava casada com meu pai, porque ela se comportava de um jeito de ficar o tempo todo no celular ou no computador. A gente escutava as risadas, nada mais era secreto, e ela não se preocupava mais comigo, mais com nada aqui no Brasil. A mente dela já estava toda na Turquia. E eu aceitei isso porque eu sabia que ela tinha que ir atrás da felicidade dela, apesar de eu não concordar com nada e da forma que foi feito. A gente ficava, não que fosse só obrigação dela, né? Mas assim, a gente não tinha roupa limpa, a gente não tinha comida, a casa totalmente suja, a parte das roupas dela, do quarto dela, era tudo revirado, tudo só ficou organizado de novo quando ela teve que organizar para ir para a Turquia. Então era eu e o meu pai ali ralando sempre, por isso que eu decidi ficar com ele, porque eu vi ali que ele tinha uma responsabilidade maior sobre cuidar de um ambiente que era o nosso e de se preocupar comigo. Só que depois de um ano, a saudade pela minha mãe foi aumentando. E como ela disse que estava pensando em se separar desse cara, que na verdade a família dele ajudava, porque a família entendia como ele era uma pessoa cruel. Então tinha alguns homens da família que ajudavam ela e ela também estava trabalhando. Seria tranquilo para eu ir, para conhecer. Mais uma questão, pelo que eu demorei para conversar com minha mãe, para querer ir.
sei lá, eu acho que eu teria demorado mais tempo se ela não tivesse me falado que tava numa situação um pouco ruim lá na questão do homem, né? Ela no lugar, ela tava bem, mas o que o homem fazia com ela? Porque assim, quando ela foi embora, ela largou tudo e ela não se preocupou em apagar. E tinha muita coisa arquivada no computador, gente, de vídeos e fotos. Que assim, essas plataformas aí que vocês que tem vídeo adulto, perdia pro que a minha mãe fazia com esse homem na chamada de vídeo, ou ela, na verdade, o que ela fazia com esse homem, que assim, que ela gravava e mandava pra ele foto, conversa, e tinha prints. Foi tão vergonhoso que eu acabei apagando todo esse conteúdo para o meu pai não ver e não ficar mal. Só que eu li tudo. Tinha uns ângulos, uns vídeos de ângulos uterinos de baixo para cima no chuveiro. Tinha minha mãe colocando o pé na cabeça e virando uma cambalhota voadora na cama. E ela não se preocupou e ela não se envergonhou. Ela sabia que estava ali, que alguém ia mexer, enfim. Eu tentei até conversar com ela sobre isso e ela disse que era natural. Então eu tinha uma mãe assim, que eu era mais mãe dela nesse momento da idade. Então essas coisas me fizeram assim, sabe, ter travas de se realmente eu devia ir pra lá e eu realmente devia ter me bloqueado de não ir, porque foi uma viagem maldita pra Turquia. E não por causa do lugar. E sim por causa de tudo que aconteceu, que eu vou abrir aqui com vocês. Quando eu fui, então minha mãe disse que estava tendo auxílio de um tio dele e um sobrinho também dele, que ele já tinha desaparecido, que ele não iria voltar mais, e antes de eu ir, ela já tinha organizado a questão do divórcio, que era muito difícil para ela, porque ela tinha ido para tipo um vilarejo, então ela ia ficar mal falada nesse lugar, e o objetivo era que ela fosse para outra região, então ela queria que eu encontrasse ela já numa outra região, porque ali naquele vilarejo todo mundo ia ficar olhando para mim, comentando e tal. E eu falei que não teria problema de ir nesse vilarejo. E eu não sei como é que eu deixei me enganar com toda essa situação na minha cara. Eu fui super bem recebida pela família dele, tá? Que tava lá mesmo ajudando a minha mãe. Já começou uma troca de olhares, né? Com o... No começo eu não entendi se era tio ou se era irmão dele, que era muito proativo e ajudava a minha mãe. Eu fui pra lá pra ficar 15 dias e eu conheci muita coisa legal, dei um apoio pra minha mãe e ajudei ela nessa coisa de ir até pra outra região. Eu falei pra ela que ela deveria ir pra uma região mais moderna, Istambul, sei lá, Ankara, mas ela acabou indo para um lugar que também era um vilarejo, porque ela disse que gostava dessa coisa de plantação, de natureza, que não queria muita coisa urbana. Eu não entendi muito bem, me parecia uma desculpa, mas eu também só queria que ela ficasse bem, então eu não fui lá pra ficar colocando defeito no que ela já tinha decidido. Eu ajudei ela com tudo e conforme eu ia ajudando, ou na hora de comer, sempre tinha trocas de olhares com esse irmão barra tio. E no meio da viagem ele pediu o meu celular, então o que acontecia? O número do meu WhatsApp, né? A gente fazia as coisas e aí ele sempre me mandava frases, tipo, hoje o seu vestido está muito bonito. Hoje você está brilhando como o sol. Quando você colocou a comida, eu comi, ficou com outro sabor, ficou mais gostoso. Você é muito prendada e muito boa com as mãos. Tem uma expressão que eles usam, Ellerini Salak, algo assim, que é Deus abençoe as suas mãos, né? Que quer dizer que você fez uma comida ou alguma coisa muito boa. Então, que Deus abençoe nessa sua habilidade. Ao vivo, era muito difícil essa troca de olhares. Não era sempre, era quando eu não estava esperando, quando não tinha muitas pessoas, uma coisa de rabo de olho, bem baixo. Era tudo muito discreto. A única coisa que eu fiz foi perguntar pra minha mãe se esse rapaz
se esse homem tinha alguém, se ele era casado. E nos 15 dias que eu fiquei lá, eu vi que não. Mas a minha mãe estranhou a pergunta e mesmo assim respondeu. Ok, voltei para o Brasil. Sim, eu voltei para o Brasil não querendo voltar, porque eu tinha amado a Turquia. Querendo ou não, tava com uma apaixonite aí nesse turco. E também eu não falei da questão da minha avó, que eu queria muito, né? Eu tinha saudade da minha avó. E a minha avó, ela tava com um comportamento um pouco estranho, mas eu não dei muita atenção também, devia ter dado mais. E a minha mãe dizia que deixava ela, a maioria das vezes, sem a dentadura, porque ela tava engasgando, a dentadura tava larga, e dentista na Turquia é muito caro, e não tava dando pra resolver. Até falei, né, será que ela não quer voltar, ficar com meu pai? Mas sempre a minha mãe passava à frente e falava que não, e a minha avó, ela tava bem dodóizinha, assim. Então, a minha mãe tinha medo, né, de dar algum problema, porque uma vez ela se alimentou e a dentadura tinha ido quase que parar pra trás, pra entrar na garganta. Então, ela tava na sopinha e sem. E aí, começaram, gente, as conversas que vocês já sabem com esse turco, né? Osjan, idade. 37 anos. Essa idade não está certa, tá, gente? A gente não sabe quantos anos ele tem. Advogado. Ele dizendo que eu tinha que voltar logo, que eu era o amor da vida dele, que eu era uma menina muito bonita, que ele nunca viu nada igual na Turquia, que ele tava louco de amor por mim, que ele queria casar, que a minha mãe já estava lá há muito tempo e que, como ele estava auxiliando a minha mãe, seria super tranquilo de eu ficar lá também com eles, que o destino tinha nos apresentado, que Deus já tinha nos unido. Várias conversas durante mais ou menos uns 6, 7 meses, que aos poucos eu fui caindo. E ele era um homem muito bonito, maduro. Quando eu fiquei lá, eu vi que ele trabalhava, assim, mais do que o tio, mais do que as pessoas da família. Ele trabalhava tanto na vila ali, parte do campo e tal, como também ia para outras regiões, falava que trabalhava em escritórios, era formado em advocacia, tinha um escritório numa outra região, era super conhecido, ele andava, as pessoas olhavam, e olhavam assim, admirando e com orgulho. Deu pra eu ver bastante coisa, né, nesses 15 dias que eu fiquei pra lá. Em todo momento meu pai dizia pra eu não acreditar, pra eu não ir, que eu já tinha experiência da minha mãe, e eu não sei explicar pra vocês porque eu acreditei nessa situação. E outra, meu pai seria abandonado uma segunda vez. Então meu pai, ele foi direto pra terapia pra não falar que teve que tomar um monte de remédio quando eu falei pra ele que eu ia tentar a vida na Turquia ao lado da minha mãe. A sorte é que depois de uns 3, 4 meses ele conheceu uma mulher na igreja que ajudou ele acabou se apaixonando e começou a reconstruir a vida dele de novo. Então foi mais fácil de me liberar para essa situação. Mas o Osjan, de lá, ele também ajudava meu pai, tá? Ele começou a conversar muito com meu pai, apesar do meu pai não acreditar em nada dele. E se precisasse de dinheiro, ele mandava o que eu tivesse precisando. Ele estava disposto a me ajudar e também mostrava a evolução do crescimento da minha mãe, mesmo sozinha, né, e sendo super julgada. Nunca me pediu dinheiro, nunca me pediu nenhuma foto. Disse que só queria me ver mesmo depois de casar, que o objetivo era construir família, que ele já estava ficando velho para isso e que era uma cobrança que se tinha lá e que por isso eu tinha que pensar por esse lado. E o meu sonho sempre foi ser mãe, então batia muitas coisas e eu achei que eu poderia tentar isso. Eu vi que a minha mãe, ela vivia junto com a família do cara que ela tava casada. Ai, gente, desculpa, tá doendo. Eu vi que a minha mãe, ela vivia junto com a família dele, todo mundo no mesmo terreno e tal. E eu achei que seria assim, né, nesse outro lugar onde ele tava ajudando a minha mãe. Só que eu achei muito estranho que ele queria que eu esperasse até eu ter uma casa que não seria junto com a minha mãe, que seria separado. Lógico, não queria, né, tudo junto. Mas eu vi que isso era um costume lá. Então foi a primeira coisa que eu estranhei. Outra coisa que eu achei bem estranho é que a minha mãe, ela não me ajudou no dia do meu casamento, mas a família dele ficou interessada e meio que fizeram uma redoma, e ela deu a desculpa de que a família do homem é assim mesmo lá. Mentira, né? A mãe sempre pode ajudar.
E no meu casamento mesmo, ela não ficou até o fim, ela ficou muito pouco, disse que não estava bem e foi embora sem dar muitas explicações. E a minha avó, ela simplesmente deixou alguém cuidando e nem falou para levar, e nem fez questão de levar. A família dele cuidava muito bem de mim, estava muito animada comigo, me tratava sim como uma princesa, até como se eu fosse pura, apesar da gente não ter entrado nesse assunto. Parecia que eles achavam sim que eu era, e ele também, mas nunca questionou. Deu tudo certo na lua de mel. Na verdade, esse homem era uma coisa selvagem, assim, que eu não imaginava, sabe? No padrão brasileiro pra cima, fiquei chocada. Parecia que era um homem muito experiente, apesar de nunca ter casado. Só parava, assim, quando era pra eu dormir e descansar. E aí, gente, se deixasse, eu até descansava o dia inteiro, de tanto que o tranco do cavalo era forte. A gente viajou na lua de mel e quando voltou, a minha mãe, ela não tava, tipo assim, preocupada de, estão felizes. Não, ela queria que a gente ajudasse nas coisas dela. E tudo bem, eu ajudei no que eu pude, e ele também. E aí já começou uma cobrança, tanto dele e da família, com a questão de eu engravidar. Então ele queria ficar comigo lá no tranco o tempo inteiro pra não saber mais que para saber que as minhas regras já estavam atrasadas e de que eu ia ter bebê, e toda pergunta era bebê, se estava treinando, e nem queria saber se eu fosse trabalhar ou não. Eu podia ficar em casa só fazendo as coisas da casa, e eles traziam tudo pra mim, sabe? A sogra veio me ensinar como que eram as comidas, como que era a limpeza, mas tudo assim, não exigindo. Ela me mostrava para que eu entendesse como que ela tinha criado o filho dela e fazer parecido, principalmente as comidas. A confusão começou com ele e não com a sogra, porque na hora do vamos ver, a sapecada dele era selvagem e eu já fazia força para aguentar aquilo na frente. E ele veio com umas ideias de querer atrás e eu falei que não. Depois disso, ele fechou a cara, assim, por alguns dias e começou o questionamento sobre as regras, sendo que a gente não tava nem há 2 meses casados. E eu falando que tava tudo bem, que ainda não tinha acontecido. Tem mulher que leva de 6 meses a 1 ano, às vezes tem que fazer exame, ver se alguma vitamina tá baixa. E ele foi me pressionando sobre isso. E sempre que a gente ia ver a família dele, que era toda semana, né, de sexta ou sábado, ia lá jantar, ele sempre colocava isso e ele começou a me diminuir nas conversas sobre essa situação. E, de repente, tudo que eu fazia em casa estava errado, não estava certo, e ele preferia que fosse da mãe dele, mas ficava muito na cara que era uma birra por eu não aceitar fazer tudo que ele queria na cama e também por eu ainda não ter engravidado. Ele começou a falar que eu tinha algum problema, que eu tinha escondido isso dele, que nós iríamos fazer muitos exames, que isso não poderia ficar assim, mas eu via que, eu não sei, parecia uma ansiedade fora do normal. E foi aí que ele começou, então, a não passar mais algumas noites em casa. E eu pensei, nossa, ou ele tá me traindo, ou então ele tá procurando uma turca pra casar pra resolver essa situação. Só que não, né? Quando eu fui atrás disso, que eu fui conversar com a minha mãe, ela disse pra eu ficar tranquila, porque ele sempre tava lá ajudando ela. Então, quando ele sumia, eu mandava mensagem pra minha mãe e ela me mandava um vídeo ou uma foto de que ele realmente estava lá ajudando alguma coisa na parede ou que tinha quebrado, ou com a minha avó. E eu achava aquilo super normal, a ponto de não entender que se era pra estar na minha mãe, então que ele me levasse junto. Por que que ele não me levava junto? 6 meses de casamento eu não tinha conseguido engravidar e ele também não forçou a questão dos exames que ele disse que iria fazer. E eu achei muito estranho, porque era uma pressão que ele foi silenciando e parando pra lá. E nesses 6 meses ele parou de me procurar também na cama. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Ele tinha umas coisas de ir umas consultas, uns exames médicos, mas eu não me ligava sobre. E sobre a minha mãe e a minha avó tava tudo certo. Eu sempre ia lá, visitava. Só que aí, gente, eu comecei a ter alguns sintomas estranhos e resolvi, então, ir até o médico. E foi quando eu descobri que eu estava com uma doença daquelas que se passa, né, transmissível. Que eu não vou falar aqui o nome pra vocês, porque eu tenho vergonha. E se eu estava com isso, eu só podia ter pegado dele, não tinha como pegar de outra pessoa. E aí que veio toda a confusão. Porque eu fiquei com vergonha. Foi uma coisa que eu guardei pra mim e que eu não tinha coragem de contar pra ele
com medo de que ele pensasse ou jogasse de que, então você está me traindo. E ele, eu tenho certeza que estava tratando isso fora, nesse tempo que ele não estava comigo, né, me chamando pro tcheco-tcheco, e que não me contava porque sabia que eu ia descobrir, então, que ele me traía. A situação piorou quando eu fui em um café, né, quando eu fui tomar um café na casa da minha mãe, e eu percebi na cozinha um tipo de remédio que era o remédio que eu também estava tomando para isso. E ela falando que eram os medicamentos, que uma hora ela falava que era ela que ia tomar, que ela estava procurando um remédio que ela que ia tomar, depois, tem que guardar os remédios da avó. Eu não sabia se era ela, se era a avó, mas eu entendi ali que ela estava com a mesma coisa que eu. E como, se ela não tinha marido? E não parecia muita coincidência? Eu não me segurei sobre isso, mas também acho que era uma coisa muito absurda eu pensar que ele poderia estar com a minha mãe. Só que eu liguei que ele ficava mais na minha mãe do que até na nossa casa. E eu, com tudo isso na cabeça, resolvi então perguntar pra ele no jantar. E, gente, ele não argumentou. Ele não colocou a culpa em mim. Ele simplesmente veio para fechar a minha boca com um tapa. E ali foi o primeiro dia que ele acabou comigo fisicamente falando. E eu então tentei fugir para casa da minha mãe para contar para ela. E a minha mãe escutou aquilo friamente e me colocou dentro de um quarto falando que ia cuidar de mim. Só que não foi isso que ela fez. Ela me trancou lá dentro do quarto da noite até tipo de manhã, assim. E eu só percebi que estava trancado de manhã. E aí eu perguntei para ela por que ela tinha feito isso, se ela não levou nenhum remédio, se ela não tinha, se ela não me levou no médico, o que estava acontecendo. E ela meio que não respondia e dizia que eu tinha que obedecer ela porque eu era a filha dela. Gente, eu comecei esse vídeo sentada, mas o Popô não tá aguentando ficar tanto tempo de história gravando, então vou continuar de pé. E nós vamos agora para a parte do depoimento da mãe, que é bem pequeno e que é de acordo com o que a filha me contou sobre o que a mãe abriu para ela, não sei com que cara, depois de toda essa situação. Quando a minha filha veio me contar sobre o que ela estava passando com o Osjan, eu já sabia o que estava acontecendo porque eu ficava com ele, à escondida. Não só eu, mas já eu explico. Ele tinha me falado que era apaixonado por mim, mas que não poderia casar comigo, porque eu já tinha sido casado com um homem da família dele. E também porque eu, nessa idade, não poderia dar filhos para ele. E que nisso ele viu um encantamento pela minha filha. Então que ele queria sim a minha filha para ter filhos e para provar essa parte para a família, mas que o grande amor da vida dele sempre seria eu. E que sempre que eu aceitasse, ele estaria lá para cuidar de mim, para ficar comigo e para me ter como mulher. Mesmo isso não sendo firmado durante a sociedade. Depois de tudo que eu passei, eu resolvi aceitar essa situação. Eu resolvi aceitar isso porque eu não conseguia tirar ele da minha mente. Eu era perdidamente apaixonada por ele. E foi ele que cuidou de mim quando tudo de ruim aconteceu comigo na Turquia. Que eu era melhor, que eu era mais quente, que a minha filha era muito fresca, não aceitava fazer nada na cama, não queria nada por trás, e eu era muito fogosa, eu adorava por trás. E eu caí numa coisa de que só eu saciava ele de todas as formas, e eu aceitava, então, tudo aquilo que ele me pedia, até mesmo quando ele pedia para se relacionar com a minha mãe. Então, sim, ele chegou a usar a minha mãe com a mão, para usar a mão, e também outras questões quando ela ficava sem a dentadura. Para quem quiser, para quem entendeu nas entrelinhas, que entenda. A minha mãe praticamente já não tinha mais consciência, estava muito mal e a gente estava cuidando dela o máximo que podia. E eu me sentia realizada quando ele se sentia realizado, satisfazendo tudo que ele queria comigo ou como fosse. E a minha filha não cooperando com isso, eu também achei que ela estava errada sim. Quando ela me disse dessa situação, primeiro eu quis sim levar ela para o médico para cuidar, mesmo ela já buscando os remédios e tudo, mas depois eu entendi que eu queria vingança ou então que eu queria que ela fosse embora de vez,
porque eu não estava mais suportando ser escondida, sendo que eu era a melhor e mais desejada nessa situação. Voltamos ao depoimento da filha. Essas foram as palavras que ela falou pra mim, que ela jogou na minha cara, que ela fez questão de abrir, ela não precisava, sabe? Se eu não tivesse descoberto, eu jamais ia entender, eu jamais ia acreditar nisso. Mas ela falando ficou muito claro. E ela disse que me contou porque aí eu iria entender que eu não tinha lugar ali e que eu tinha que ir embora antes do Osjan chegar. Eu tava com tanta perturbação na cabeça que a única coisa que eu pensava é que eu queria tirar a minha avó dali. Porque a minha avó ficava muitas vezes inconsciente por causa dos remédios ou por causa da situação que ela tava. E ela tava sendo usada. E esses dois mereciam pagar por aquilo. Então, eu pedi pra minha mãe deixar eu ir embora. Porque eu ia embora de vez. Só que ela não acreditava, eu não sei se ela queria se vingar de alguma forma comigo. E aí, do mesmo jeito que ela falou pra eu ir embora, depois ela queria que o Osjan soubesse de tudo pra que ela não fosse culpada e que depois disso, então depois dele aprovar, aí sim eu poderia ir embora, porque se eu fosse sem ele saber, ela sairia como culpada. Ela mudava, né, toda hora sobre o que ela queria, o que não queria, mas não me deixava sair dali. Não piorou porque o Osjan chegou e ela achou que ele fosse ficar do lado dela. E ele ficava em cima do muro querendo manter as duas, preservar as duas, né? Então, a minha avó talvez estivesse com essa doença também. E eu falando que tudo isso era um absurdo. E ele dizendo que não, que eu era aquela destinada para ter os filhos, que a minha mãe era aquela destinada para ele ter prazer. E aí ele acabou enfurecendo uma e a outra. Mas a minha mãe, mesmo assim, era o momento dela ficar do meu lado, dela mandar esse cara pras cucuia, dela me ajudar com essa denúncia, sabe? Mas ela dizia que então ela seria culpada porque ela estava sendo cúmplice do que estava acontecendo com a vovó todo esse tempo. Enfim, foi uma loucura, a ponto de eu falar que eu iria pra minha casa, que eu queria que eles deixassem eu ir pra minha casa, senão eu ia gritar, ia fazer um alvoroço, ia contar pra todo mundo. O meu turco não era um dos melhores, mas sim, eu tinha aprendido, porque minha mãe já estava lá há um tempo, porque depois eu mudei pra lá, e eles sabiam que isso poderia ser o pior, porque assim, na Turquia, o casamento é com uma pessoa só, tá? Existe sim nos vilarejos a questão da segunda esposa, mas por lei você só pode casar com uma pessoa, fora o que eles estavam fazendo com a minha avó. Então, eles meio que liberaram, mas ele me liberou achando que eu iria ficar lá como esposa dele ainda. O meu surto foi que eu fiz vários exames pra saber se eu não tava grávida, porque eu queria sair de lá o mais rápido possível e não queria ter nada desse cara. Se eu tivesse, eu juro, gente, eu ia encerrar ali o rolê. E aí eu liguei pro meu pai desesperada, contei tudo o que estava acontecendo, disse que precisava muito dele, que ele estava certo por todo esse momento, que eu tava muito arrependida, eu não sabia mais o que fazer, que eu precisava da ajuda dele para tirar a vovó de lá. Quando meu pai entrou na situação, aí eles silenciaram. O meu pai foi até a Turquia e fez questão de ir junto comigo denunciar a situação, pegar a vovó, que não era nem mãe dele. E foi muito difícil todo esse trâmite, porque teria que se comprovar o que realmente estava acontecendo, o que não estava acontecendo. E para não chegar nisso, o meu pai resolveu fazer um acordo, então, com eles, de que se eles entregassem a vovó, isso ficaria por aí, pararia por aí. Porque até o meu pai provar tudo isso, a minha avó estaria sofrendo sem saber por todo esse tempo. Porque é mãe dela, então não teria como tirá-la de lá, entendeu? Então, eu não sei que frieza que meu pai teve de fazer esse acordo, e ele fez essa denúncia dos dois quando ele chegou aqui no Brasil, com o objetivo de que nenhum dos dois conseguisse voltar para o Brasil. E a frieza da minha mãe era tão grande que ela não se preocupou com a própria mãe. Ela entregou a própria mãe. Falou, não tem problema, porque o que eu quero é viver com esse homem, assim como ela fez com o primeiro homem, que já deu muito errado na vida. Eu espero que a história não tenha ficado confusa, mas eu consegui sim trazer a minha avó de volta, mesmo sendo mãe da minha mãe que ficou lá. Graças à frieza do meu pai de falar que não ia denunciar e tal, se isso acontecesse, não ia lá na Turquia para eles não serem presos, mas aqui no Brasil foi a primeira coisa que a gente fez quando chegou. Ele não quis me dar o divórcio, foi tudo através do meu pai, do litígio daqui do Brasil,
mas graças a Deus eu consegui. E até hoje, todos os dias, eu agradeço meu pai de ter me perdoado por não ter escutado ele e ter entrado nessa situação que eu nem descrevi com detalhes aqui pra vocês, porque me dá revertério. Mas a questão de, sabe, o seu marido está com a sua mãe, porque ela faz lá por trás, porque sei lá o quanto que ela libera lá por trás da própria mãe, ou pela boca da própria mãe, eu não consigo nem mencionar, nem visualizar isso, é muito difícil. E eu não queria que a história ficasse focada só nessa situação. Então eu pedi pra Leica colocar isso só na capa, só no título e não explorar tanto aqui, porque eu acho que a reflexão da história vai além dos atos que foram feitos. Mas pela questão que eu tô no popô, que eu não posso ficar nem muito em pé, nem muito sentada forçando esse lado, eu vou deixar aqui pra vocês refletirem, tá? Aos poucos eu tô aqui voltando no canal. E é isso, deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.